Bem-vindos. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. O sistema do banco travou bem na hora em que Neuza estava sendo atendida, e ela teve que esperar enquanto a funcionária reiniciava tudo. Ao virar o rosto por acaso, avistou o marido em frente à sala do gerente. Neuza já dava um passo na direção dele quando, naquele exato instante, ouviu: "O importante é levar ela à falência, e depois..." E o que veio em seguida a deixou sem chão. Contem para a gente de onde vocês estão assistindo. Desejamos a todos uma ótima audição. O ferro demorava a esquentar, como tudo naquela casa de manhã. Neuza deslizava a chapa pela manga da camisa, apertava a ponta contra a costura e do tecido subia aquele cheiro morno de vapor e sabão em pó. O mesmo a que ela se acostumara ao longo dos anos, tão familiar quanto o rangido da porta do armário do corredor. Do outro lado da parede, corria a água do chuveiro. Walter fazia a barba, e pelo som dava para saber que a lâmina estava puxando o pelo. Sinal de que ele viria resmungando. Neuza virou a camisa, alisou as costas, passou o ferro pelo colarinho 2 vezes. O colarinho ele conferia sempre. Ela sabia disso havia 10 anos e já nem se magoava, apenas fazia. "Neuza!" chamou ele do banheiro sem levantar a voz, mas de um jeito que ecoava pela casa toda. "Aquela sopa de ontem temperou com quê?" "Com sal grosso, tirado direto da mina." "Por que tem algo de errado?" "Salgada demais", repetiu Walter com uma entonação de quem lê uma sentença para um estranho. 13 anos fazendo a mesma sopa. Como é que dá para passar 13 anos aprendendo a fazer sempre a mesma coisa? Neuza apoiou o ferro na base. No parapeito da janela, 2 latinhas guardavam mudas, pepino e pimentão, fiozinhos verdes que ela regava com um filete d'água. Ela olhou para elas, porque não havia mais nada para onde olhar, e respondeu: "Da próxima vez tempere você." Do outro lado, ele soltou uma risadinha. "Ah, tá. Faz você mesma, então. Você não é dona de casa nenhuma." Walter saiu de camiseta, a toalha jogada no ombro. Pegou a camisa da cadeira, sacudiu-a no ar como um camelô sacode um lençol na feira e começou a se vestir. Abotoava de cima para baixo, com cuidado. No fundo era um homem caprichoso, e isso sempre confundia quem o via pela primeira vez. "Vou pro galpão lá pros lados do interior", avisou. "Hoje chega uma carga grande. Volto tarde. Não me espere pro jantar, como por lá." "Tá bom. Traz pão. Mas não aquele de forma, o francês, saquinho fechado. E não esquece, viu? Que nem da última vez." "Não vou esquecer." Ele terminou de mastigar o pão em pé, junto à janela, sacudiu as migalhas da mão direto no chão, olhou-as cair e saiu. A chave girou 2 voltas. Neuza ficou parada com o ferro na mão por mais 1 minuto, depois tirou o plugue da tomada e sentou-se no banquinho. No bolso do roupão havia um papel, uma folha comum de caderno, arrancada pela espiral, com um valor anotado no alto e, mais abaixo, uma rua e um número. Um quarto para alugar dentro de um apartamento, de uma mulher que já alugava havia 2 anos e pedia gente sossegada, sem festa. 5 pontos de ônibus do ateliê. Neuza descobrira o anúncio pela Rita, a modelista, e fora ver na hora do almoço. Mentira que ia ao dentista. O quarto era estreito, com uma janela dando para o quintal, papel de parede de florzinhas miúdas, uma cama afundada no meio. Neuza ficara ali parada, pensando não nas paredes nem na cama. Pensava que ali ninguém entraria no quarto enquanto ela falava ao telefone, nem plantaria na porta com aquela cara de quem cobra explicação sobre por que ela se permite falar ao telefone dentro da própria casa. Ninguém a acordaria de madrugada só para pedir um copo d'água. 13 anos são muitos. 13 anos é quando você já nem lembra como tudo começou e lembra só como foi seguindo. Neuza trabalhava como atendente no ateliê Silhueta. Recebia calças para ajustar, jaquetas para trocar zíper, vestidos de noiva que precisavam ser afinados em 3 dias porque a noiva emagrecera de nervoso. O salário era pequeno, mas era dela. E todos aqueles anos, esse dinheiro se ia para as despesas da casa. Assim se chamavam. As contas, despesa comum. A comida, despesa comum.
A reforma do banheiro, que consumira 3 pagamentos seguidos dela, também. Já Walter trabalhava com compras e fornecimento para uma empresa. Dinheiro ele tinha, às vezes bastante, mas era dele. Ele podia chegar em casa com um pacote enorme de peixe caro e contar à mesa como fizera um baita negócio. Mas quando ela pedia um par de botas para o inverno, respondia que não era hora, que era preciso ter paciência, que todo mundo apertava o cinto. No começo ela desculpava. O homem anda estressado, o trabalho é pesado, o chefe é um panaca, os tempos estão difíceis, é assim com todo casal. Depois, certa vez, uns 5 anos atrás, estava sentada na cozinha depois que ele, na frente da própria irmã dela, dissera que Neuza, sem ele, não conseguia nem preencher um boleto, e de repente entendeu uma coisa simples. Não era pelo trabalho nem pelos tempos, era só que dava jeito para ele. Dava jeito ter a esposa sempre à mão, sempre um pouquinho culpada e sempre com medo de ficar sozinha. E ele assegurava não com tapa, nem com grito, mas com aquilo. Isso você não dá conta. A decisão não nasceu num dia só. Foi se juntando na cabeça dela em silêncio, como quem economiza para uma compra grande, aos pouquinhos, sem alarde. Depois daquele jantar em que ele, na frente das visitas, explicava por que Neuza tinha a mão e a cabeça no lugar errado, ela parou de discutir com tudo e começou a guardar. Pouca coisa, uns trocados daquele dinheiro que sempre sumia sozinho. Abriu uma conta separada num banco perto do trabalho, levava para lá um tanto, depois mais um tanto. E alguns meses depois, ali havia uma quantia que daria para o primeiro mês para o depósito, e para não passar aperto nas primeiras semanas, Neuza não planejava barraco nenhum, nem sabia brigar. Ao primeiro grito, os dedos dela começavam a tremer. O plano era outro: entrar com o divórcio com calma pela justiça, alugar o quarto, levar 2 malas e a máquina de costura que herdara da mãe e tocar a vida. Sair no silêncio. Como se sai de um emprego onde deixaram de te respeitar, apanhando a própria caneca e indo embora. Naquele dia, ela pediu 1 hora na hora do almoço. O ateliê ficava no térreo de um prédio velho. O banco era do outro lado da rua, atravessando a pracinha, onde os pombos se juntavam nos bancos e um velho lia jornal. Neuza caminhava depressa, abotoando o casaco no caminho, porque de manhã fizera sol, e perto do meio-dia, o tempo fechara. Na bolsa levava a carteira de identidade e um cartão antigo, do qual precisava desvincular os últimos pagamentos automáticos para que deixassem de sair da conta antiga. Coisa de 10 minutos. Transferir o dinheiro guardado para a nova conta, cancelar as autorizações antigas de débito automático, aquelas que Walter conhecia, e voltar para os cabides com os paletós dos outros. No banco fazia frio e cheirava a papel. Só 2 guichês dos 4 estavam abertos. A fila arrastava. A mulher à frente explicava havia um tempão que um pagamento tinha ido para o lugar errado. Neuza pegou a senha, sentou-se, olhou o painel, depois o expositor de folhetos. Empréstimo para qualquer finalidade, parcelamento sem juros, rostos de gente sorridente que nunca ficara numa fila. Chamaram-na no guichê 3. A moça do atendimento, com o nome Daniela no crachá, pegou a identidade, começou a digitar, pediu que ela encostasse o cartão. O terminal piscou. Uma vez, depois de novo, a tela ficou branca, depois cinza e apagou de vez. "Ai", disse Daniela, olhando para o lado, como se ali houvesse alguém responsável por todos os "ai". "Espera um pouquinho, por favor. O sistema está reiniciando." "Vai demorar?" "Uns 5, 10 minutos. Não vai embora, depois eu atendo a senhora sem fila." Neuza afastou-se para o balcão lateral, onde havia canetas presas por cordõezinhos e uma pilha de formulários. Ajeitou a alça da bolsa, que vivia escorregando do ombro, e olhou o relógio acima do caixa. O almoço estava terminando. No atendimento do ateliê, a esperavam 2 jaquetas e um vestido para embainhar até a noite. A Rita sozinha não daria conta. Tudo como sempre. Basta fazer uma coisa por si mesma e alguma coisa trava. Ela se virou sem motivo. Só por virar,
do jeito que a gente olha ao som de uma porta se abrindo. Walter estava lá no fundo do salão, junto a uma sala com uma plaquinha meio de lado, na mesma camisa que ela passara de manhã. Ao lado dele, um homem de terno cinza, baixo, com uma pasta debaixo do braço e aquela segurança preguiçosa típica de quem se acostumou a que liguem pedindo favores. A porta da sala estava entreaberta. A primeira coisa que Neuza sentiu não foi nem surpresa, mas uma espécie de irritação corriqueira. Mas ele disse que ia para o interior. Então adiaram a chegada da mercadoria. Então ele não avisou. Ela já dava um passo na direção dele, já erguia a mão para ajeitar o cabelo, porque, sabe-se lá por quê, sempre ajeitava o cabelo quando ia até o marido. E naquele segundo, da porta entreaberta, chegou a voz dele, calma, uniforme, comum. A mesma com que de manhã falara sobre o pão. O importante é levar ela à falência. E depois, Neuza parou. Levar ela? Quem? A empresa, é. Mas eles não têm empresa. São 2 assalariados comuns. As palavras seguiam, mas chegavam de um jeito estranho, com atraso. Como se primeiro fossem ditas no cômodo ao lado e só depois trazidas até ela. Que as quantias, separadas, eram pequenas, mas, juntas, davam uma boa soma. Que enquanto ela está em casa, a gente paga de leve no sigilo para nada vir à tona. Que assim que ela der entrada no divórcio, a gente para. Que aí a coisa anda sozinha. As ligações, os atrasos, as cartas. E em 1 mês ou 2 ela mesma cai na real de que, com um problema desses, não aluga quarto nenhum. Não consegue um emprego decente em paz, não entra nem num posto de saúde sem que alguém pergunte. Ela é honesta até para burrice, disse Walter, e soltou uma risada curta. Paga a luz adiantado. Uma cartinha de cobrança já basta para ela não dormir. O homem de cinza respondeu algo. Baixinho. Neuza não entendeu. Walter respondeu com clareza. Não, não vou pressionar ela. Que fique sozinha, sofra um pouco. E aí eu apareço. Resolvo a parada como homem e ela mesma volta e nem lembra mais desse divórcio. Vai para onde? Alguém passou por Neuza, esbarrou no ombro dela, pediu desculpa. Ela balançou a cabeça para a pessoa. Ficou parada junto ao balcão lateral, agarrada com os dedos à borda da bolsa, enxergando com uma nitidez estranha as coisinhas ao redor, a lasca na madeira do balcão, a caneta no cordãozinho com a tampa roída, uma mancha ressecada, talvez de um copo. Por dentro tudo vazio e muito silencioso, como fica um apartamento quando se apaga toda a luz e até a geladeira se cala. O homem com quem ela comera do mesmo prato por 13 anos, que na véspera reclamara da sopa, que de manhã pedira o pão francês e não o de forma, estava a 7 passos e com calma, com naturalidade, sem raiva, discutia como quebrá-la. Não no calor da hora, não de cabeça quente, não bêbado, como quem discute uma entrega de estoque. A porta da sala abriu-se mais. Saiu um homem carregando pastas, e a conversa se interrompeu. Walter virou-se de lado, ajeitou o punho da manga, aquele mesmo que ela alisara 2 vezes de manhã, e correu os olhos pelo salão. Neuza voltou-se para o balcão, pegou um formulário qualquer, o primeiro que apareceu, e começou a ler. As letras não faziam sentido, mas ela segurava a folha firme com as 2 mãos e ficou assim até ouvir, atrás de si, os passos e a voz do homem de cinza. Beleza. Até mais. Walter respondeu algo curto. Depois a porta da rua bateu. Ela não o chamou, não se aproximou, não perguntou por que ele estava ali e não no galpão. Não bateu com a bolsa, não chorou no meio do salão, sob o painel de cotações do dólar. Na cabeça dela, naquele momento, acontecia algo muito estranho e muito calmo. Ela memorizava. Terno cinza, altura um pouco menor que a de Walter, entradas na testa, pasta debaixo do braço, o número na plaquinha da sala, a hora no painel. A moça Daniela no guichê 3, que justo então levantou a cabeça e acenou para ela. O terminal voltou à vida. Neuza recolocou o formulário na pilha, exatamente como estava. A alça da bolsa escorregou de novo, e ela a ajeitou quase no automático, e só então reparou que as mãos estavam completamente geladas. Foi a própria Daniela quem lhe trouxe água num copinho de plástico do bebedouro,
e o copinho estava cheio demais, transbordando nos dedos dela. A senhora está passando mal? Senta aqui. Quer que eu chame o resgate? Não precisa de resgate. A senhora está branca, será que não comeu nada de manhã? Não comi, concordou Neuza, porque era mais fácil do que tudo o resto. Ela bebeu um gole, depois mais um. Daniela ficou ali do lado, hesitou, olhou para a fila onde já começavam a espiar de esguelha e sumiu atrás de uma divisória. 1 minuto depois de lá saiu uma mulher de blazer escuro, uns 50 anos, crachá no peito e aquele andar que denuncia na hora quem trabalha no mesmo lugar há uns 20 anos, sem pressa, mas sem enrolar. Dona Terezinha, supervisora do plantão. O que aconteceu? Neuza abriu a boca e percebeu que não sabia por onde começar. Tudo o que poderia dizer em voz alta soava como delírio de mulher fora de si. O marido estava parado bem ali. Eu ouvi. Ele quer me arruinar. Ela olhou na direção da sala, onde já não havia ninguém, depois para o copinho na mão. Acho que ouvi uma coisa que eu não devia ter ouvido, disse por fim. Sobre mim. Dona Terezinha não repetiu a pergunta, nem fez cara feia. Olhou para Neuza um pouco mais atenta do que olharia para uma cliente comum e apontou o corredor. Vem comigo. Aqui não dá. A sala era pequena, 3 por 3, sem janela, com um ar-condicionado no teto zumbindo numa nota só e estalando de vez em quando. Mesa, 2 cadeiras, um monitor, uma pilha de pastas, uma planta ressecada num vasinho, com a etiqueta de plástico fincada na terra. Dona Terezinha fechou a porta, sentou-se, puxou o teclado para perto. Me conta, mas só o que interessa, sem acho que. O que exatamente a senhora ouviu? Isso tem a ver com o banco? Neuza contou. Saiu curto e muito feio. Marido, sala do gerente, homem de terno cinza, palavras sobre falência, sobre... Enquanto ela está em casa, a gente paga de leve, e assim que ela der entrada no divórcio, a gente para. Ela falava e se ouvia de fora, e por isso dava vontade de parar no meio. Não sei, pode ser que eu tenha entendido errado, disse. Pode ser que ele estivesse falando de outra pessoa? Pode ser, respondeu Dona Terezinha. Me dá sua identidade. Ela pegou o documento, folheou, olhou o endereço, digitou alguma coisa. O ar-condicionado estalou. Qual o seu telefone? O principal, Neuza ditou. Dona Terezinha lançou o número no sistema, ficou em silêncio, depois digitou de novo. E o antigo? O que a senhora trocou? Tinha. Larguei uns 3 anos atrás. O chip ficou no aparelho velho. O aparelho está em casa, na gaveta. Dita o antigo. Neuza ditou de memória, surpresa por lembrar. Dona Terezinha apertou Enter, e na tela começaram a subir linhas. Muitas. Vinham de baixo para cima, carregando, e Dona Terezinha rodava a bolinha do mouse e as linhas não acabavam. Neuza estava sentada na cadeira junto à parede, a bolsa no colo, segurando-a com as 2 mãos, e olhava o monitor de esguelha, num ângulo em que as letras ficavam borradas. Mas os números ela via bem. Solicitação aprovada. Cartão, limite, solicitação aprovada. Crediário, loja de eletrônicos. Solicitação aprovada. Empréstimo consignado. Mais um cartão de outro banco. Mas os dados eram os mesmos. O sobrenome dela, o nome dela, a data de nascimento que ela mesma costumava escrever nos formulários, em números separados por barra. Isso é meu? Perguntou Neuza. Tá no seu nome, disse Dona Terezinha. Foi tudo aberto no seu nome. Eu nunca segurei um papel desses na mão. Eu acredito na senhora. Ela se afastou do monitor e virou-o um pouco para Neuza ver. Olha aqui. Essa solicitação foi feita pela internet. Essa também. Aqui entrega do cartão por motoboy. O endereço não é o seu, é uma espécie de escritório. Aqui, solicitação através de uma loja parceira. A confirmação chegava naquele número que a senhora me deu como o segundo. No antigo. Ele está desligado. Ele não está desligado. Está ativo. E o chip, pelo jeito, está no aparelho de alguém. Neuza olhava as linhas. Umas 15, talvez mais, dispostas numa lista alinhada, certinha, com datas, iguaizinhas às anotações do caderno dela,
onde marcava a quem devolvera qual jaqueta e em que dia. Só que o caderno era dela, e aquilo ali era sobre ela. Quanto dá no total? Perguntou. O valor exato só o histórico de crédito completo vai mostrar, não esse resumo nosso. Mas pelo que eu vejo na nossa base, já dá para saber que a senhora não pode deixar isso para depois. Dona Terezinha pegou uma caneta, puxou uma folha em branco. Anota. Ou eu anoto, e a senhora depois copia com a sua própria letra. Assim fica mais fácil de fixar. Ela escrevia grande, legível, como professora na lousa. Pedir o histórico de crédito completo. Recuperar o chip no seu próprio nome. Hoje mesmo, enquanto for horário comercial. Trocar as senhas de tudo que tem login, inclusive o e-mail. Abrir reclamação aqui e aqui. Pegar comprovante. Procurar um advogado, de preferência gratuito. Tem atendimento na prefeitura. E o mais importante, disse largando a caneta, em casa não fala nada. Nenhuma palavra, nenhuma indireta, nenhuma expressão no rosto. Não assina nada, seja lá o que ele traga, e por mais que ele explique, nem que seja um recibo da administradora do prédio. Eu não quero ficar calada com tudo queimando por dentro. A senhora dá conta. Dona Terezinha olhou por cima dos óculos, que só então colocara. A senhora ficou 13 anos calada quando diziam que era burra. Fica calada 2 semanas agora que precisa. Neuza pegou a folha, dobrou-a ao meio, depois de novo, e guardou na bolsa, no bolso interno, onde estava o papel com o endereço do quarto. Por que a senhora está me ajudando, nem me conhece? Dona Terezinha tirou os óculos e apertou o cavalete do nariz. 22 anos neste lugar. Passam por mim umas 300 pessoas por semana. Dessas, sempre tem uma que nem a senhora. Ficou um instante em silêncio, e a minha irmã teve o Walter dela. Só que ela demorou mais para procurar ajuda. Uns 2 anos mais. Levantou-se, abriu a porta e a segurou. E mais uma coisa, não sai correndo por todas as repartições sozinha, aos gritos. No silêncio e pelos papéis. O papel é a sua única defesa. Gritar a senhora sempre vai ter tempo, mas papel não se faz com data para trás. Na rua continuava cinza, e na pracinha o velho seguia com o jornal. E tudo aquilo parecia tão banal que Neuza parou por 2 segundos e olhou para o poste como se ele devesse ter mudado de cara. No ateliê a esperavam. Rita, a modelista, com alfinetes na boca e a fita métrica no pescoço, só a olhou. Que cara é essa? Foi mesmo no dentista, afinal. Fui. Mentira. Menti, disse Neuza, e vestiu o avental de trabalho. Ela trabalhou até às 8, como sempre. Recebeu 2 jaquetas, uma com o bolso descosturado, a outra para trocar o zíper. Anotou no caderno, entregou os comprovantes, embanhou o vestido prometido para a noite. Descosturou o forro e o costurou de novo. As mãos faziam o serviço, e isso era bom, porque, se naquela noite as mãos ficassem paradas, teria sido de todo insuportável. Chegou em casa passava das 8, a luz da cozinha acesa, o jornal murmurando na televisão, na mesa um prato com ossos de frango roídos e metade daquele pão francês. Onde você anda? Disse Walter, sem tirar os olhos da tela. Pensei que já tinha ido morar no banco. Neuza pendurou o casaco no gancho. A alça da bolsa escorregou de novo, ela ajeitou. No banco. Pois é, você foi lá na hora do almoço. A Vânia te viu, a filha da vizinha. Ela trabalha ali perto. Ele pegou o controle e baixou o som. E aí, resolveu? Ela levou uns 2 segundos. Nem ela sabia de onde vinha uma voz tão firme. Tinha umas dúvidas sobre as contas da casa. O terminal travou, disse. Fiquei 1 hora lá. Não resolvi nada. Walter riu curto, satisfeito, recostando-se. Tá vendo? Sem mim, você nem no banco se vira direito. Apertar um botão já é um problema para você. Esticou-se para o pão, arrancou um pedaço. Deixa, depois a gente vai junto, eu resolvo. Tenho um conhecido lá. Um conhecido? Ué, o que você achava? Em todo lugar tem que ter conhecido. Ele aumentou o som de novo. Neuza ficou parada na porta da cozinha, olhando a nuca dele,
o colarinho da camisa que passara 2 vezes de manhã. Depois foi até a pia e começou a lavar a louça. O prato engordurado, a água mal morna, o detergente acabara. Ela completou o frasco com água e chacoalhou como sempre fazia. Tudo exatamente como na véspera e no dia anterior. E era justamente nisso que estava o mais estranho. De noite, ficou deitada de olhos abertos, escutando a respiração dele. Ele dormia bem, tranquilo, virado para a parede. Um homem que dorme em paz ao lado de quem ele mesmo decidiu afundar. Já de madrugada, Neuza levantou-se, foi ao corredor e abriu de leve a gaveta debaixo da cômoda. O telefone velho estava onde deveria, embaixo de um rolo de fio, ao lado de um carregador de um aparelho jogado fora fazia tempo. Só que o chip não estava nele. A folga foi liberada sem discussão. Em 13 anos ela a pedira umas 3 vezes. Rita só perguntou por quanto tempo, e Neuza disse que por um dia. Rita olhou, mas não disse nada. Na loja da operadora, Neuza chegou na hora de abrir a primeira diante da porta de vidro, atrás da qual um rapaz de camiseta da marca ainda arrumava as capinhas. Preciso recuperar um número. Ele era meu, eu não usava, mas é meu. Documento? Lembra o número? Ela ditou. O rapaz mexeu o mouse e ergueu as sobrancelhas. O número está ativo, foi recarregado mês passado. Por quem? Ah, isso eu não posso dizer. Recarga em dinheiro na lotérica. Ele olhou para ela. A senhora tem certeza que esse número é seu? Tenho certeza, está no meu nome. E foi parar onde? Sei lá. Perdi o celular no ônibus. Bom, se é assim... Ele conferiu de novo, chamou o gerente e o gerente também conferiu. Uns 20 minutos depois, entregaram-lhe um chip novo e o antigo foi bloqueado. O rapaz disse que se estivesse no aparelho de alguém, agora tinha apagado tudo por lá. Neuza balançou a cabeça. Ficou ali imaginando como no bolso de alguém, naquele instante, o telefone emudecia e a pessoa o tirava, olhava e sacudia, como se isso ajudasse. Depois foi a uma lan house do outro lado da rua, porque em casa havia um único notebook, e ele era de uso comum. E Neuza não pretendia entrar por ali. Sentou-se numa mesa no canto, junto à parede, pagou por 1 hora e, devagar, com 2 dedos, trocou as senhas. E-mail, depois tudo que estava ligado ao e-mail. As senhas ela anotava a lápis num papel, porque decorar na hora era impossível. Depois comprou um envelope, decidiu que colocaria o papel dentro do envelope e o prenderia com fita atrás do armário da cozinha. Ninguém acharia. Chegou a achar graça de tanta espionagem. O histórico de crédito completo prometeram para o fim do dia. Ao advogado, ela foi depois do almoço. O atendimento gratuito ficava numa sala nos fundos de um prédio público, com entrada própria. E na porta havia um horário impresso e colado com fita. No corredor esperavam 3. Um homem com uma pasta, uma mulher com uma criança de uns 5 anos e uma senhora idosa com uma sacola no colo. Neuza sentou-se no fim e esperou. A criança rodava um carrinho e batia no sapato dela, e a mãe toda vez dizia: "Igor, não incomoda a moça." E Neuza toda vez respondia: "Deixa, não tem problema." A advogada chamava-se Paula. Jovem, uns 30 anos, o cabelo preso num rabo, numa sala com 2 mesas, uma delas atulhada de caixas. Ela ouvia sem interromper e anotava algo numa folha. Vamos do começo. O que a senhora ouviu exatamente? Neuza disse, palavra por palavra. E foi a primeira vez que pronunciou aquelas frases inteiras para um estranho, em voz alta, no silêncio, sem ar-condicionado zumbindo nem fila do outro lado da porta. A voz falhou no meio. Ela pigarreou e foi até o fim. Paula terminou de escrever a linha e ergueu os olhos. Certo. Agora a má notícia. O que a senhora ouviu sozinho não vale nada. Não tem testemunha, não tem gravação. Palavra não entra em processo. A boa notícia. O que a senhora ouviu, a senhora nem precisa. A senhora precisa de outra coisa, do fato de que cada solicitação deixa rastro. IP, aparelho, número de telefone, endereço de entrega, loja, horário.
Sua missão é provar que, nesses momentos, a senhora estava em outro lugar e não poderia ter feito a solicitação. Onde a senhora trabalha? No ateliê, como atendente. De 9 às 8. Escala de um dia sim, um não. Mantém um caderno de recebimento? Mantenho. Neuza disse isso e de repente entendeu aonde ela queria chegar. No caderno eu anoto cada peça com a data e ainda ficam comigo as cópias dos comprovantes. Paula sorriu pela primeira vez. É isso. A senhora tem um registro com a sua própria letra, com datas e com sobrenomes de outras pessoas, umas 300 por ano. Isso, aliás, é melhor do que o álibi de metade dos meus clientes. Ela explicou o resto. Boletim de ocorrência pela abertura de dívidas em nome dela. Separadamente, uma reclamação a cada banco. Separadamente ao órgão de defesa do consumidor. Separadamente, um pedido dos extratos das operações. Escrever com calma, sem emoção, sempre com as mesmas palavras porque os papéis são lidos rápido e gostam quando em todos os documentos está a mesma coisa. E Dona Neuza? Paula tirou e recolocou a tampa da caneta. Entra com o divórcio, mas não amanhã. Primeiro os papéis, depois o divórcio. Senão ele percebe que a senhora já começou e acelera. O histórico de crédito Neuza recebeu à noite, na agência, e o leu num banco da pracinha, porque em casa não dava, e sobre o banco brilhava um poste. Eram muitas folhas. Ela as espalhou sobre os joelhos, segurando-as com a bolsa contra o vento, e começou a percorrer as datas de cima para baixo, e foi aí que tudo se encaixou. No fim do verão, empréstimo para compra de bens, loja de eletrônicos, um valor que fez a mão dela estremecer. Poucos dias depois, Walter chegara em casa com um celular novo, grande, numa capa preta, e dissera que era corporativo, da firma, e que ela não mexesse, porque ali era tudo serviço. Neuza não mexera mesmo. Na verdade, quase nem via mais o aparelho. Ele vivia no bolso interno da jaqueta dele. No fim do outono, 3 crediários seguidos, um atrás do outro, com uma semana de intervalo. Naquele fim de outono, eles não compraram nada. Naquele período, Neuza calculava se o dinheiro chegaria até o pagamento, caso adiasse a compra das botas. E adiara, e andara com as velhas, cuja direita deixava a água entrar. No fim do inverno, um cartão, limite, saque em dinheiro, quase de imediato, tudo. Naquela época, Walter viajara 4 dias a trabalho para umas negociações e voltara bronzeado, dizendo que no hotel havia cabine de bronzeamento. E Neuza, na época, acreditara, porque era mais fácil do que não acreditar. Primavera, mais um cartão, mais um crediário, uma compra numa joalheria. Neuza olhou para essa linha por mais tempo do que para todas as outras. Joalheria. Para ela, em 13 anos, ele dera brincos uma única vez, no 10º aniversário de casamento, e depois ainda ficara meio ano lembrando quanto tinham custado. E por toda parte, nas entrelinhas, aflorava aquilo que ela ouvira de raspão e empurrara para um canto distante. Conversas ao telefone no corredor do prédio, o negócio da vida em que ele investira, uma tal plataforma, uns tais juros. Neuza, você não vai entender mesmo. Gente que ligava para ele às 11 da noite. Um amigo que aparecia numa caminhonete e dava tapinhas no ombro dele. Neuza estava sentada no banco, e as folhas farfalhavam no colo. Passou uma mulher com um cachorro. O cachorro parou e olhou para ela. Neuza juntou as folhas com cuidado, alinhou a borda, porque sempre alinhava as bordas. Em casa, os comprovantes ficavam numa caixa de sapato, guardados por ano, amarrados com elástico, e a luz ela pagava adiantado, porque não conseguia dormir com uma conta em aberto. Era nisso que ele mirava. Não no dinheiro dela, ela não tinha. Não no apartamento dela, era alugado. Ele mirava na única coisa em que ela se sustentava, na sua honestidade até para burrice. Passara 13 anos vendo como ela temia dívida, como reescrevia 3 vezes uma linha do comprovante se errava um número, como ficava vermelha quando faltavam alguns centavos no caixa do mercado. E concluíra que, se a soterrasse de dívidas, ela quebraria não pela soma,
mas pela vergonha, por uma carta de cobrança na caixa do correio, por uma ligação no trabalho na frente da Rita e dos clientes. E aí ele apareceria calmo e imenso e diria: "E então, aprontou tudo? Pronto, não chora, eu resolvo." Neuza guardou as folhas na bolsa, fechou o zíper até o fim e ficou sentada mais um pouco. Depois, tirou do bolso o papel com o endereço do quarto, olhou-o à luz do poste e o guardou de novo. Chegou em casa por volta das 10h30. Walter estava na cozinha, falando ao telefone. E quando ela entrou, disse ao aparelho: "Pronto, depois." E desligou. "Onde você estava?" "Na farmácia. Fila." Ele olhou a bolsa dela. Estava fechada. "Farmácia fecha às 9. "A de plantão", disse Neuza, e foi pendurar o casaco. E ao pendurá-lo no gancho, reparou de repente que as mãos estavam completamente tranquilas. Nenhuma tremia. Walter apressou-se 3 dias depois. Neuza percebeu antes de ele abrir a boca. Chegou do trabalho e não fez o de sempre. Não largou as chaves no pratinho junto ao espelho, não perguntou o que tinha para o jantar. Primeiro tirou os sapatos, alinhou-os com as pontas para a parede, coisa que nunca fazia. E só depois foi para a cozinha. Na mão levava uma pasta chata de elástico, dessas de escritório. "Senta", disse, e sentou-se primeiro. Neuza terminava de lavar uma panela. Fechou a torneira, enxugou as mãos no pano pendurado na porta do forno e sentou-se de frente para ele. A toalha de mesa era velha, de estampa miúda, gasta até o branco em alguns pontos. A dona da casa dissera, no primeiro ano, que trocaria, e não trocara. Walter tirou o elástico da pasta. Dentro, umas 5 ou 6 folhas presas por um clipe, impressas em letra miúda, em 2 colunas. "Toma." Ele empurrou-as para ela, mas sem soltar de sob os dedos. "Aqui não tem nada demais. Um requerimento comum, sobre umas questões financeiras antigas. Precisa fechar umas pontas soltas para não ficarem nos perseguindo." "Que pontas soltas?" "Ah, quais?" Ele olhou-a com aquela condescendência cansada de quem explica para uma criança por que não se mexe na tomada. "Ao longo de tantos anos entre nós, o que não teve? Cartão, pagamento, transferência. Parte está no seu nome, parte no meu. Precisa juntar tudo num papel só e encerrar. Um cara no trabalho me ajudou, foi de propósito. Gastou meio-dia, aliás." "Que cara?" "Um conhecido. Já falei para você." Neuza estendeu a mão. Ele não de imediato, mas afastou os dedos, e ela pegou as folhas. No alto, um cabeçalho comprido, desses que a gente lê 3 vezes e mesmo assim não entende. Depois um parágrafo sobre as partes, depois uma tabela. E na tabela, números. Números com longas caudas de dígitos, repartidos em grupos. Iguaizinhos aos que estavam na bolsa dela, nas folhas dobradas do histórico de crédito, que na véspera remexera, da agência à pracinha, à luz do poste. "O que é isso na tabela?" perguntou tranquila. "Ah, isso são dados técnicos, referência. Não vai te dizer nada." "Pois é justo o que me diz", respondeu Neuza. "Eu preciso entender." Walter ficou em silêncio um segundo, depois sorriu. "Neuza, que isso? É só assinar embaixo, pronto. Aqui, onde tem o quadradinho. Eu mesmo corri atrás." Verifiquei tudo. Ela virou a folha. No verso embaixo, em letra miúda, corriam umas linhas, e nelas surgiam palavras que a deixaram desconfortável na cadeira. Reconhece integralmente, não contesta, abre mão de qualquer reivindicação. Neuza lia devagar, correndo os olhos pela linha, sentindo o olhar dele sobre si. "Tô com dor de cabeça desde ontem", disse por fim, e recolocou as folhas na toalha. "Assina agora. Amanhã eu leio com a cabeça fresca e assino." "Ler o quê? Ué, eu preciso saber o que estou assinando." "Você lê comprovante há 13 anos e mesmo assim não entende nada", disse ele. Neuza levantou-se, abriu a geladeira, tirou queijo e manteiga e começou a cortar o pão, aquele mesmo pão francês. Ficou de costas e isso deu jeito porque o rosto ela ainda não aprendera a controlar. "Amanhã", repetiu.
com a cabeça fresca. Walter olhou para as costas dela, depois juntou as folhas, bateu-as na mesa para alinhar a borda e guardou na pasta. Esticou o elástico e disse já com outra voz não irritada e sim doméstica: "O importante é não enrolar. Tem prazo." De noite ele adormeceu rápido, como sempre. Neuza ficou deitada, escutou, depois levantou-se e, no escuro, descalça, foi ao corredor. A pasta estava no bolso interno da mochila dele, pendurada no gancho. Ela a apalpou de primeira. Na cozinha, não acendeu a luz de cima, só a lâmpadazinha em cima do fogão. Tirou do armário um caderno, aquele em que anotava os gastos da casa, e começou a copiar. Número por número, dígito por dígito, conferindo-se 2 vezes, como conferia os comprovantes. A mão cansava, as letras no fim ficaram maiores. Ao lado de cada número, anotava a primeira palavra da linha da tabela. Depois pegou o celular e fotografou os papéis de Walter. Amanhã preciso imprimir. Depois tirou da bolsa as folhas do histórico de crédito e as dispôs ao lado. Bateu. Não tudo, mas a maior parte. Aquelas mesmas solicitações, aqueles mesmos cartões, aqueles mesmos crediários que ela nunca vira, dos quais soubera 3 dias antes, na sala sem janela, sob o ar-condicionado estalando. Estavam todos ali, cuidadosamente reunidos, numa tabela só, num papel que lhe pediam para assinar simplesmente embaixo, onde tinha o quadradinho. Neuza estava sentada no banquinho sob a lâmpadazinha e imaginou com muita nitidez uma cena. Como ela põe essa assinatura? Como 1 mês depois vai a algum lugar provar que aquelas dívidas não são dela? E como, com toda a educação, lhe põe debaixo do nariz uma folha com o próprio sobrenome dela, escrito com a própria mão dela, onde, preto no branco, reconhece integralmente e não contesta. Ela nem conseguiria ficar com raiva de ninguém. Ela mesma teria armado tudo aquilo contra si. Do outro lado da parede, Walter virou-se no sono e murmurou algo. Neuza apagou a luz. Ficou no escuro até os olhos se acostumarem. Levou a pasta de volta à mochila, encaixou-a exatamente como estava. Fechou o bolso até o fim. De manhã, levantou-se 20 minutos mais cedo do que o de costume e passou a camisa dele. No ateliê, junto à impressora, havia fila, não de gente, mas de serviço. Na Rita se acumulava o corte, e a impressora esquentava devagar e mastigava o papel se a pessoa tivesse pressa. Neuza esperou a cliente com 2 casacos de pena ir embora e chamou. "Rita, preciso imprimir umas folhas, só que sem ninguém entrando." Rita olhou por cima dos óculos, tirou os alfinetes da boca, espetou-os na almofadinha do pulso. "Fecho a porta? Vai ser muito?" "Fecha." Rita perguntou só uma vez. 6. E mais o verso. "Tá bom." Os documentos impressos Neuza guardou num envelope grosso. O envelope na pasta no bolso interno, onde já estavam os extratos bancários, o histórico de crédito, a folha dobrada de Dona Terezinha e o papel com o endereço do quarto. A pasta ela deixou com a Rita no ateliê, dentro do armário, embaixo dos aventais. Assim ficava mais tranquila. Walter perguntou dos papéis na segunda noite. Comia sem olhar para ela, arrancava o pão em pedacinhos e o molhava no caldo, e perguntou de passagem, como quem pergunta se o ferro ficou desligado. "Leu?" "Li. E quero mostrar para uma pessoa." A colher pousou no prato, baixinho. Ele nem se mexeu, apenas parou de comer. E na cozinha, de repente, deu para ouvir o zumbido da geladeira. Que pessoa? Alguém de fora que entenda disso. "Ah, então eu não entendo." "Eu não disse que você não entende." Ele limpou a boca com as costas da mão e olhou para ela. E foi aí que Neuza, pela primeira vez em muitos anos, viu não o que estava acostumada a ver. Ele não ficou vermelho, não levantou a voz, não começou a enumerar quem ela era e quanto valia. Ficou muito calmo, chegou a se acomodar melhor, recostou-se, pôs a mão sobre a toalha. "Pois bem", disse ele. "Mostra. Só que você entende o que vem depois?" "O que vem depois, vou te contar." Ele falava uniforme, corriqueiro, como quem explica um caminho. "Enquanto eu seguro isso, tá tudo quieto.
Ninguém liga para lugar nenhum, ninguém cobra nada. A coisa segue como segue. Mas na hora que você começar a se achar esperta, eu paro de segurar. E aí a gente vê. A gente vê o quê? Como vão te ligar de manhã, de noite e no fim de semana. Para você e para o seu trabalho. Vão achar o seu ateliê. Pode ter certeza, não precisa ser gênio. Vão ligar para sua Rita, perguntar se trabalha aí uma tal fulana e explicar bem educadinho sobre qual assunto. Neuza estava sentada, imóvel. E aí? Depois vem as cartas, prosseguiu Walter. Você é uma pessoa organizada, você gosta de carta. Depois a justiça. E a partir desse momento, Neuza, você, com esse seu nome, não vai a lugar nenhum. Não te alugam quarto, não te contratam num lugar decente. Vão consultar seu nome e dizer, obrigado, a gente te liga. Você simplesmente não sabe disso, porque a vida inteira ficou na minha sombra. Ele pegou o pão, arrancou mais um pedaço. E quando você tiver passado por tudo isso, disse quase com doçura, você mesma vem e diz, Walter, faz alguma coisa. E eu faço, porque eu, ao contrário das suas pessoas que entendem disso, não te abandono. Neuza olhava a toalha, a mancha branca, e gasta bem na borda. Palavra por palavra. Não parecido, não mais ou menos, e sim palavra por palavra, com o mesmo rosto calmo, a mesma entonação com que ele falara junto à sala do gerente, meio de lado, na camisa que ela passara de manhã. Naquela vez ela estava a 7 passos, agarrada à borda da bolsa. Agora estava sentada de frente. E não esquece do apartamento, acrescentou ele levantando-se. O apartamento sou eu que alugo. Pra dona sou eu que pago. Amanhã, se eu quiser, falo pra dona Lídia que você não mora mais aqui. E pronto, suas coisas vão parar no corredor. Isso você também calcula, quando for pedir conselho para as suas pessoas. Pôs o prato na pia, sem enxaguar, e foi para a sala. 1 minuto depois, de lá começou a falar a televisão. Neuza ficou sentada mais um pouco. Depois levantou-se, lavou o prato dele, limpou a mesa, pendurou o pano na porta do forno, alinhado como sempre, e foi dormir. A reunião no banco foi marcada para amanhã. Neuza chegou antes de todos, meia hora antes. Sentou-se no saguão, num sofazinho baixo junto ao expositor de folhetos, os mesmos com a gente sorridente, e olhava enquanto abriam as persianas, enquanto as atendentes ligavam suas telas, enquanto a faxineira empurrava o balde de rodinhas. 20 minutos depois, entrou no saguão Paula com uma bolsa grande no ombro e um rolo de papéis saindo dela. Trouxe tudo? Tudo, o caderno também. O caderno de registro dos clientes é o mais importante. Deixa eu ver mais uma vez. Ela folheou ali mesmo, em pé, rápido, parando nas páginas certas, onde, com a letra de Neuza, estavam anotados os sobrenomes dos clientes, as peças, as datas de recebimento e de entrega, e onde, ao lado de cada linha, havia a assinatura dela. Ótimo, disse Paula. É isso, dona Neuza, o seu documento principal. Não o requerimento, não a reclamação. É esse caderno comum, de R$10. Dona Terezinha desceu até elas em pessoa e as levou para cima, a uma sala de reunião com uma mesa comprida, um bebedouro no canto e persianas cobrindo a parede inteira. Ali já estava sentado um homem de uns 40 anos, de suéter escuro em vez de paletó, com um notebook e uma pilha de impressos. Sérgio, da segurança do banco. Cumprimentou com um aperto de mão breve e logo perguntou. Quando o chip foi bloqueado? Neuza disse. Ótimo. Tem solicitação depois dessa data? Não. Melhor ainda. Kelly anotou algo. Walter chegou pontual. De camisa limpa, não aquela, mas uma azul de sair, que usava em enterro e casamento. Barbeado, com a pasta. Entrou na sala, correu os olhos por todos, deteve-se em Neuza e balançou a cabeça. Não com raiva, mas do jeito de quem balança a cabeça quando a criança trouxe de novo um gatinho para casa. Bom dia. Sentou-se, pôs a pasta à frente. Confesso que eu não esperava por essa reunião toda. A gente ia discutir um assunto de família, pelo que eu entendi. A gente veio discutir dívidas abertas em nome da Neuza, disse Paula. Sim, sim.
Walter abriu os braços e olhou para Sérgio, de homem para homem. Olha, a gente está passando por um período complicado. A esposa resolveu se separar. Mulher nos nervos, imagina cada coisa. Eu não julgo ela. Conheço ela há 13 anos. É uma boa pessoa, mas, desculpa, crédula. Qualquer um conta qualquer coisa para ela. Dona Terezinha sentou-se de lado e cruzou as mãos sobre a mesa. Em seguida entrou Adilson. Estava no mesmo terno cinza, com a mesma pasta debaixo do braço. E Neuza, ao vê-lo na porta, sentiu só uma coisa: não se enganara. Nem na altura, nem nas entradas da testa, nem no jeito de manter a pasta apertada ao lado. Seu Adilson, disse Sérgio. Pode sentar. Começaram pelos papéis. Sérgio dispunha as folhas uma a uma, alinhadas, virando-as para o meio da mesa para todos verem. Solicitações, impressos com campos onde estavam os dados de Neuza. Endereços de entrega dos cartões. Horários de envio. O número de telefone para o qual chegavam as confirmações. Lojas onde os crediários foram feitos. Por cima, ainda uma folha com o logotipo da operadora. Resposta ao ofício. O chip estava ativo e em uso, disse ele. A cliente não o utilizava. Mesmo assim, as confirmações chegavam justamente ali. Depois, Paula abriu o caderno. Solicitação enviada em tal horário, disse. Nesse momento, a Neuza estava no trabalho, recebendo peças. Aqui a anotação, aqui a segunda, aqui a assinatura da cliente. Seguindo. Segunda solicitação. A mesma coisa. Dia de trabalho, recebimento, entrega. 3 anotações seguidas, da própria mão dela. Adiante a terceira. Nessa, aliás, ela estava de atestado. Aqui o atestado. Aqui o carimbo do posto de saúde. Ela punha as folhas uma após a outra, e elas pousavam com um farfalhar seco, e na sala já não se ouvia mais nada. Adilson pigarreou. Bom, eu quero deixar claro que todas as operações foram feitas dentro das normas, disse. Os documentos eram apresentados, os dados eram conferidos. Não houve irregularidade nenhuma da minha parte, nem poderia haver. As solicitações chegavam pela internet. Quem enviava? Perguntou Sérgio sem levantar a cabeça. Pela internet. Quem? Ora, a cliente. A cliente está na sua frente. Sérgio enfim olhou para ele. A cliente, nesses momentos, recebia jaquetas para trocar zíper. A cliente afirma que viu o senhor pela primeira vez há uma semana, em frente à sala do gerente. O senhor tinha visto ela antes? Adilson passou a pasta do colo para a mesa. Confesso que não me lembro de todos. O endereço de entrega do cartão, o senhor lembra? Sérgio empurrou-lhe uma folha. Esse aqui é um escritório. O seu escritório. A pausa saiu longa. Depois Adilson fez o que fazem todas as pessoas desse tipo quando cai o silêncio. Virou-se para Walter. Seu Walter, fala então. O senhor vinha, o senhor trazia os documentos. O senhor dizia que a esposa estava sabendo, que ela estava doente e não podia vir sozinha. O senhor me falou pessoalmente. Ela assina tudo depois. Ela não tem tempo. Eu acreditei no senhor, porque o senhor é conhecido. Que história é essa? Disse Walter. É a história do que aconteceu. As orelhas de Adilson ficaram vermelhas. Eu não sou moleque para pagar por você. O número de telefone você mesmo me ditou. Você disse, o número antigo dela, ela usa. Eu anotei. Você que fez tudo. Eu fiz em cima dos seus documentos. Paula, baixinho, sem levantar os olhos, escrevia no bloco. Walter recostou-se na cadeira e virou-se para Neuza. E foi aí que ele cometeu o único erro, um único, mas daqueles em que na sala já não dava mais para desfazer nada. Era isso que você queria? Disse a ela. Parabéns. Você entende que eu estava te salvando? Eu pagava por tudo isso. Eu todo mês quitava para ninguém bater na sua porta. Eu te garantia uma vida tranquila e você... Ele se interrompeu. Sérgio fechou devagar o notebook. Ou seja, o senhor sabia da existência dessas dívidas, disse, e fazia os pagamentos delas. Walter calou-se. O senhor pagava créditos abertos em nome da sua esposa, dos quais, segundo ela não sabia, repetiu Sérgio. Em dinheiro, nas lotéricas.
Nós temos, aliás, as imagens. Recuperamos dos últimos 3 meses. Dona Terezinha, pela primeira vez em toda a reunião, se mexeu. Tirou da sua pasta mais uma folha e a pôs no meio da mesa, junto às outras. Uma imagem de câmera, saguão, terminal, as costas numa jaqueta conhecida, o rosto levemente virado. Walter olhou para essa folha por mais tempo do que para todas as outras. E Neuza olhava não para a folha, nem para o marido. Olhava para o seu caderno, ali no meio da mesa, surrado, os cantos dobrados, uma mancha de óleo de máquina na capa. 13 anos lhe disseram que ela, sem ele, não se viraria em nada, que não entendia o que assinava, que a cabeça dela não servia para isso. E acabou que a vida inteira dela, cuidadosamente organizada em linhas, sobrenomes alheios, zíperes e forros alheios, datas de recebimento e de entrega, era justamente aquela única parede contra a qual ele, no fim das contas, se espatifou. Preciso de um advogado, disse Adilson, no silêncio. Precisa, concordou Sérgio. Walter levantou-se primeiro, pegou a sua pasta, aquela mesma com o elástico, e por um segundo deteve-se junto à cadeira de Neuza. Inclinou-se. Você entende ao menos o que acabou de fazer? Disse baixinho. Você não tem onde morar. O apartamento sou eu que alugo. Neuza ergueu a cabeça. O apartamento é da dona Lídia, disse. E somos nós que moramos nele. Quem sabe ela põe você no corredor também. E virou-se para a mesa para os papéis. A apuração foi longa. Começaram as repartições. Eram tantas que Neuza abriu um segundo caderno, já não para os clientes, mas para si, onde anotava aonde fora, com quem falara, o que entregara, o que lhe prometeram. A mesma coisa precisava ser explicada a 10 pessoas diferentes, e toda vez do começo. Sim, casada, sim, ouvi, sim, o número era meu, mas eu não usava. Uns ouviam com atenção, outros olhavam para o monitor e diziam, faz o boletim. Outros aconselhavam a não inventar e a se acertar com o marido. Do apartamento ela se mudou naquela mesma noite, depois do banco. Fez 2 malas e a máquina de costura da mãe, chamou o filho de um vizinho com uma caminhonete e telefonou à dona da casa, avisando que estava saindo, para que dona Lídia soubesse que Neuza não morava mais ali. Ligou a chamada de vídeo e mostrou que levava só 2 malas e a máquina de costura. A pergunta da dona sobre o motivo respondeu curto. Estamos nos separando. Mudou-se para a casa de uma tia distante, a tia Zoé, num bairro velho, a 2 pontos do fim da linha, onde de manhã cheirava a fumaça dos fogões, a lenha do bairro, e à noite, no quintal, alguém consertava sem parar um carro, rangendo alguma coisa. A tia Zoé não perguntou nada. Cedeu-lhe meio cômodo, deu-lhe uma cama de armar e disse apenas, come o que estiver no fogão e não fica plantada na porta. Aqui não é hotel. O caminho para o trabalho atravessava a cidade inteira, com 2 conduções. Neuza levantava de madrugada e voltava no escuro. Às vezes adormecia de roupa por cima da colcha e acordava porque a tia a cobria com uma manta e resmungava para o cômodo inteiro que as pessoas não se cuidavam. Mas havia uma coisa pela qual valia a pena levantar no escuro. Ninguém revistava a bolsa dela, ninguém plantava na porta esperando ela terminar a conversa ao telefone. Ninguém perguntava onde ela estivera aqueles 20 minutos a mais. Ela podia chegar, sentar na cama de armar e simplesmente ficar ali sem prestar contas a ninguém. E isso se revelou não uma bobagem, mas aquilo de que, aos pouquinhos, se junta uma pessoa inteira. O divórcio ela levou até o fim. Walter comparecia às audiências, falava em salvar o casamento, dizia que a esposa estava num estado emocional e psicológico difícil por causa de dívidas que ela mesma contraíra e das quais nem se dava conta. A juíza ouvia com calma, olhava os papéis e perguntava se as partes tinham filhos e bens adquiridos em comum. Filhos não havia, bens tampouco, além da máquina e das malas. Tudo levou menos tempo do que Neuza temia. Com as dívidas foi mais devagar. Parte das obrigações foi considerada suspeita. Parte das operações seguiu para a investigação.
Sobre várias, começaram apurações separadas. Adilson foi afastado do emprego logo no primeiro mês. Ligavam para Neuza, convocavam-na, pediam para precisar onde estivera em tal dia. E ela abria o seu caderno comum e dizia: recebia um casaco, aqui a anotação, aqui a assinatura. Paula certa vez lhe disse num atendimento: sabe o que te salvou? Não foi ter razão. Gente com razão tem muita. O que te salvou foi que você anotava tudo. O quarto ela alugou lá pelo começo da primavera. Não aquele do papelzinho. Esse fora havia muito. Outro de uma aposentada, Dona Valentina, num prédio de esquina com janela para o ponto final do ônibus. Os ônibus davam a volta com um rangido tal que nas primeiras noites Neuza acordava e uma semana depois deixou de ouvi-los por completo. Dona Valentina revelou-se uma mulher severa e calada, exigia que se limpassem os pés na entrada e não gostava quando se lavava a louça à tarde. No primeiro sábado, Neuza foi e comprou uma luminária de mesa, não porque estivesse escuro. No quarto brilhava a lâmpada do teto. Foi só vontade de ter uma luminária com cúpula de tecido, quentinha, para ficar sobre a mesa junto à janela. Ela levou a caixa no colo, no ônibus, e pelo caminho todo pensava que, em 13 anos, não comprara uma única coisa que não fosse necessária, mas que simplesmente lhe agradasse. À noite, pôs a luminária sobre a mesa, acendeu-a e sentou-se ao lado. Lá fora, um ônibus fazia a volta, brilhavam suas janelas, passavam pessoas esparsas. Neuza estava sentada naquele círculo amarelo e costurava para si uma saia, a primeira peça para si mesma em muitos anos. Walter apareceu meio ano depois. Ela o viu de junto dos cabides pela vitrine. Estava parado na calçada, bem na entrada do ateliê, com uma pasta amassada debaixo do braço. Envelhecera do jeito que se envelhece não pelos anos, mas pelos fracassos. Encovara-se, encurvara-se, a jaqueta pendia dele como um saco. Barbear-se naquele dia, ele não se barbeara. Neuza saiu abotoando o casaco. Oi, disse ele. Oi. E aí, satisfeita? Ela ficou em silêncio. Ele passou o peso de um pé para o outro. Ajeitou a pasta. Sabe, eu andei pensando, disse já mais brando. A gente se exaltou, os dois. Disse coisa demais um para o outro. Ah, acontece. Eu não sou santo. Você também não é nenhum anjo. Tudo bem. Ainda sobrou uma coisa ou outra pendente. Emendou rápido, tirando a pasta. Eu conversei com umas pessoas. Dá para resolver na surdina, sem toda essa novela, para você não precisar ir a lugar nenhum. Eu ajudo. Sozinha é duro para uma mulher, Neuza. Você ainda não entende isso, mas vai entender depois. Ele estendeu-lhe a pasta, e Neuza olhou para ela, para a pasta chata de papelão com elástico, igualzinha àquela sobre a toalha da cozinha, e de repente, com muita nitidez, até o último detalhe, lembrou-se da voz dele em frente à sala do gerente. Calma, doméstica, aquela com que de manhã se pede que compre o pão francês. Não sentiu medo, nem pena, nem sequer raiva. Não precisa, disse ela. Neuza, é ajuda. Ajuda que deixa a pessoa de joelhos não se chama ajuda. Ela abotoou o botão de cima, desviou dele e foi em direção ao ponto. Ele dizia algo às costas dela, que ela ainda ia se lembrar, que sozinha não daria conta, que a vida é longa. Neuza ouviu as primeiras palavras, depois deixou de distinguir. Não se virou, e mais tarde ela mesma se surpreendeu. Virar-se não deu a menor vontade. À noite, ela passou no banco para retirar um cartão novo. A agência era a mesma. O mesmo ar-condicionado, o mesmo cheiro de papel, o mesmo expositor de folhetos, onde sorriam pessoas que nunca haviam ficado numa fila. Os 4 guichês funcionavam. A fila andava rápido, os terminais não travavam. Daniela, no guichê 3, ergueu a cabeça, reconheceu-a e acenou, como se acena para conhecidos. O cartão saiu em 5 minutos. Já saindo, Neuza parou.
Só por um segundo junto àquele mesmo balcão lateral com as canetas presas por cordõezinhos, onde certa vez ficara com um formulário na mão sem conseguir ler uma única linha. Dali, dava para ver o corredor, a porta da sala do gerente e o salão inteiro. Um salão comum, uma noite comum. Dona Terezinha passou com uma pilha de pastas, viu-a e parou. "Ah, viva, viva!" disse. "Viva!" respondeu Neuza. "E ainda bem." Dona Terezinha olhou para ela com atenção, com aquele mesmo olhar por cima dos óculos. "Sabe, eu me lembrei da senhora naquele dia e pensei que uma pessoa como a senhora ia dar conta." "De verdade, de verdade." Ela sorriu e seguiu adiante. Neuza guardou o cartão na bolsa, fechou o zíper e saiu para a rua. Ventava, começava a chover e era preciso alcançar o ônibus, senão o próximo só viria dali a um bom tempo. Em casa, a esperavam uma saia por terminar e a luminária de cúpula de tecido. Ela atravessou a rua e pensou, naquele dia quem quebrou não foi o terminal. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, quebrou-se o plano de outra pessoa sobre a vida dela. De repente, entendeu que a felicidade não chega no momento em que todos os problemas desaparecem. Ela chega quando você para de viver com a sensação de que o seu destino está nas mãos de outra pessoa. A liberdade raramente é fácil. Às vezes, é preciso pagar por ela com dinheiro, tempo, energia. Mas há um preço que não se pode pagar em circunstância alguma: a própria vida, vivida contra a própria vontade. Agora ela sabia, dá para perder muita coisa, menos o mais importante, o direito de escolher. Escolher como viver, quem amar, no que acreditar e para onde seguir. Ela já não esperava o dia perfeito em que tudo ficaria certo. Bastava que cada manhã nova lhe pertencesse. Sem medo, sem a necessidade de olhar por cima do ombro, sem o poder de ninguém sobre o seu futuro. Talvez seja justamente assim que começa a vida de verdade. Não com grandes vitórias, mas com a tranquila percepção de que a partir de agora, ninguém além de você tem o direito de decidir como ela será. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.